Olha aqui, pessoal. Tô com a bobina principal já colocada a primeira, ó. Então tá aqui dentro. Vamos ver aqui, ó. Passe 6, 8, 10 e 12. Resta agora no nosso estator agora, ó, apenas dois canais desse lado, que vai ser o passe 10. Na verdade, o passe 12 e o 10. E dois desse outro. Tá vendo? Então vocês veem que eu já usei praticamente todos os canais, o resto desses dois. Não coloquei ainda a bobina principal desse lado aqui, ó. Tá vendo? Então a bobina principal desse lado ainda falta todos os três passes. Na verdade os quatro, né? Passe 6, 8, 10, 12. Falta todo o conjunto de bobina desse lado aqui. Desse lado de lá já está colocado. Colocado um auxiliar, a segunda. Uma principal, falta a outra principal. Aqui eu já tenho meus terminais dessa bobina principal última que eu coloquei, ó. Aqui tá fácil de eu conhecer porque eles são dois fios, então sai dois fiozinhos junto. Eu posso dar uma unidazinha aqui para ele não se separar, para sempre estar identificado. Mas não tem problema. Aqui eu tenho os terminais da auxiliar, eu dobrei para não ficar atrapalhando na colocação das outras. 1, 2, 3, 4. Início e fim dessa bobina e início e fim dessa outra. Então 4 terminais da auxiliar, 2 da principal. Quando eu colocar o outro conjunto da principal vai sobrar mais 2 terminais. Então vai ser 2 terminais da principal desse lado, 2 do outro, 2 da auxiliar desse e 2 desse outro. 8 terminais para me fazer os fechamentos. Os fechamentos vão ser coisas simples. É o que eu mostrei a vocês já até um pouco antes. Fecha encruzilhando um com o outro. Esses aí já isola, deixa fechadinho. Vai sobrar os terminais para fechar principal com auxiliar. No caso, quando eu fechar aqui, vai terminar dois terminais da principal somente. Eu vou unir uma com a outra, na verdade. Vai fazer aquele fechamento que eu mostrei a vocês. No caso da auxiliar, eu deixei o terminal esquerdo para o capacitor. O terminal direito eu fechei com o esquerdo da outra bobina daqui de baixo. E sobrou um terminal direito da auxiliar. No caso da bobina auxiliar, terminou. Vai ficar, na verdade, apenas dois terminais. Um na esquerda, que será o para o capacitor. Um na direita para me fechar com a bobina principal. A principal vai ser a mesma coisa. Quando eu colocar as bobinas, vão ter quatro terminais. Eu vou de acordo com o esquema que nós tiramos anteriormente. Qualquer coisa vocês recapitula ele, dá uma voltadazinha lá. Quando nós tiramos o esquema elétrico, o modo de ligação que estava e que eu vou fazer do mesmo modo, vou fechar a principal do mesmo jeito, um lado com o outro. Vai sobrar um lado da principal desse lado, eu não me lembro 100% se seja, mas que tanto faz. De qualquer modo sobra um lado da principal, que eu vou fechar com o que terminou sobrando da auxiliar aqui embaixo. Fecho um com o outro, puxo um terminal aqui que será meu comum. Desse lado de cá, o outro lado da principal vai ser o linha, que vai ser fechado com um terminal na verdade, saída para o capacitor que vai estar alimentando essa bobina. Então, no caso, essa bobina vai ser alimentada pelo capacitor. O linha aqui vai ser alimentado pela rede elétrica, mais um cabinho que vai sair para ligar o capacitor. Eu poderia deixar 4 fios saindo para fora desse motor, para mim ter a opção de, caso eu queira inverter a rotação, não mexer com ligação mais desse motor. Mas eu vou deixar aqui na estava o fechamento. Eu vou ver aqui se eu deixo ele só com 3 ou com 4. Eu gosto de deixar com 4, porque às vezes por algum motivo eu errei na ligação desse motor e a rotação ficou invertida. E esse motor aqui em questão não pode trabalhar com a rotação invertida de jeito algum, que tem a hélice que faz a sucção da água. Então tenha o sentido correto. Se caso acontecer isso, eu vou ter que abrir novamente o motor, vir aqui nos fechamentos e fazer essa mudança aqui, que seria o que? Esse terminal da auxiliar estava entrando no capacitor, era. Então vou mudar agora, vou trazer o capacitor para o lado de cá. Tira o capacitor dessa auxiliar, traz para esse. Que era o outro terminal da auxiliar que eu fechei com a principal. No caso de eu deixando os terminais para fora, então eu deixaria esse cabinho para fora, para o capacitor, e também deixaria o outro cabinho da auxiliar como opção. Se eu quisesse usar ele para capacitor, estaria ele exposto na parte de fora, onde eu também poderia ligar o capacitor ou nesse, e fechar esse lado da auxiliar com a principal, ou esse lado. Então eu teria como inverter o sistema do motor, não na questão dos motores que a bobina auxiliar e principal são idênticas. Esse não é nosso caso. Você vê que a principal tem o dobro de bitola de fio em comparação à minha auxiliar. Então aqui já certeza ser diferente.
quando as bobinas auxiliar e principal são idênticas, sendo na questão de bitola e quantidade de espiras, então eu tenho como vir aqui no meu motor, por exemplo, e trazer a alimentação que está nesse lado aqui do capacitor, tirar ela daqui e trago para o lado de cá. Então eu alterno a minha bobina principal e auxiliar, tanto faz a que eu quiser usar como principal, dá no mesmo. Por quê? Porque são idênticas. Eu fiz até vídeo anteriormente explicando isso. Motores que não aceitam você fazer esse tipo de inversão, tirando a alimentação de um lado do capacitor, jogando para o outro. No caso do motor da máquina de lavar, aceita. Por quê? Porque ele já é projetado para isso. Trabalhar com inversão, tanto faz um lado, o outro vai trabalhar do mesmo jeito. Então, pessoal, aqui eu vou colocar o outro conjunto. Vou estar mostrando no finalzinho os fechamentos já todo exposto aqui para nós ter noção de como é que é isso tudo que eu tenho falado até agora. Vocês talvez não entenderam ainda 100%, alguns sim, outros não, então deve estar com muita curiosidade, mas é detalhe. Quando tiver os terminalzinhos tudo pronto aqui, eu vou mostrar a vocês bem detalhadozinho para que não fiquem dúvidas. Esclarecendo mais uma vez, vejam que eu sempre estou batendo nessa tecla. Esse motor é de 2 polos, um polo da principal coloquei, falta colocar o outro. Tem os 2 polos da auxiliar já colocado. No caso do nosso motor de tanquinho e máquina de lavar são 4 polos, então teriam mais 2 conjuntos de bobinas. Só que 4 polos, esses são 2 polos com 4 passes. E o nosso motor de máquina de lavar de tanquinho são 4 polos com 2 passes. Passe 6, passe 4. Então, ficamos aqui com mais esse conteúdo. Aguardem o vídeo seguinte aí, observa detalhes.